7. Nós vamos ler a partir do versículo 9. Atos 27, 9. Aqui Lucas apresenta para nós os seguintes fatos. Ele narra, ele conta, ele participou dessa viagem, ele estava presente aqui quando esses fatos aconteceram. Diz o seguinte, Atos 27, 9. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também das nossas vidas. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrastado com violência sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando a sotavento de uma ilhota chamada Clauda, a custo conseguimos recolher o bote. Após levantá-lo, usaram de todos os meios para cingir o navio e, temendo que dessem na Sirte, ou seja, em águas rasas, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio, e ao terceiro dia nós mesmos com as próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem-me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te concedeu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Quando chegou a 14ª noite, nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra, e lançando o prumo, acharam 20 braças. Uma braça equivale mais ou menos aí à medida de 1,80 m, mais ou menos. Ok, meus irmãos? Então acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa, ou seja, da parte de trás do navio, 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa o quê? Quantas âncoras? 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras na proa, ou seja, na frente do navio, disse Paulo
Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que esperando estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isso, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, depois de o partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada onde havia praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali no navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme e alçando a vela de proa, ou seja, a vela que ficava à frente do navio, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, no lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa, ou a parte da frente do navio, encravou-se e ficou imóvel. Mas a popa, a parte traseira, se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles nadando fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio, e foi assim que todos se salvaram em terra. Senhor, fala conosco através da tua palavra. Edifica, Senhor, a minha vida, edifica, Senhor, a vida do teu filho e da tua filha. Abençoa-nos nessa noite, meu Pai, no nome santo de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, meus irmãos. Esse pedaço da narrativa da viagem do apóstolo Paulo mostra para nós, em primeiro lugar, uma negligência, tanto do centurião, que era o responsável pelos soldados, quanto responsável pelos prisioneiros, quanto por parte da tripulação do navio, marinheiros, o chefe responsável pelo navio. O texto nos mostra uma irresponsabilidade desses homens com relação a uma palavra de Deus. O apóstolo Paulo, como nós vimos aqui hoje pela manhã, ele diz: queridos, é o seguinte, vejo que essa viagem daqui para frente ela vai ser danosa e há risco de perda do navio e perda inclusive de vidas. Paulo alertou aquelas pessoas, ele chamou a atenção daquelas pessoas, eles não deram crédito à palavra de Paulo e como consequência nós vemos aí uma situação totalmente fora do controle da vida daqueles homens. Uma palavra para você, uma profecia. Fique com a palavra de Deus. Mas e o que os outros pensam? E o que os outros acham? Não me interessa. O que interessa é o que a palavra de Deus diz. Mas e o que os outros estão pensando, achando a respeito dessa situação? Não me interessa. O que Deus acha a respeito disso? O que a palavra de Deus me diz e me ensina a respeito disso? Após um começo tranquilo, o quadro tornou-se grave e perigoso. Falei aqui recentemente da parte inicial desse texto. Falei de ventos contrários, falei da ausência de ventos. Mas agora aqui no texto, não estamos mais lidando com ventos contrários ou lidando com ausência de ventos. Estamos falando de uma tormenta, estamos falando de um tufão, estamos falando de algo fora do controle. Nos diz aí o versículo 14 e 15, que eles não tinham mais controle do navio. Estamos falando de um cataclismo, estamos falando de algo catastrófico que roubou da tripulação o sentido de direção e até mesmo, segundo nos diz aí o versículo 20, a esperança de viver. Tem noção do que é isso? Você perder a esperança de viver? Quantas vezes, trazendo para o nosso contexto, para a
as nossas vidas, contextualizando. Quantas vezes nos vemos em meio aos euroaquilões da vida? Quantas vezes nos vemos em meio às tormentas da vida, aos tufões da vida? Estamos navegando em direção a Roma. Em direção a Roma pode falar da minha vida com Deus, da minha caminhada com Deus, da vida eterna. A minha Roma pode falar de um projeto, pode falar de um alvo, pode falar de um objetivo na minha vida, pode falar de um sonho, de um projeto. Quantas vezes estamos navegando em direção a Roma, em meio a águas tranquilas, e de repente um tufão se levanta contra nós? Uma situação que foge totalmente ao nosso controle. Uma situação onde ficamos sem completa direção. Uma situação onde muitas vezes nós perdemos a esperança. Você olha e você diz assim, já não há mais esperança. Estou falando da morte de um ente querido, de alguém que você ama. Estou falando do fim de um relacionamento. Estou falando de uma falência. Estou falando de um diagnóstico médico desfavorável, de um filho que se torna viciado. Estou falando de uma grande decepção que talvez você tenha sofrido. Estou falando da depressão. Estou falando de uma decisão judicial contrária a você. A pergunta desta noite é o que fazer quando a vida se torna um deserto, ou melhor, como no caso aqui, quando a vida se torna um verdadeiro tufão. O que fazer quando nos sentimos ou temos a percepção de que o pior ainda está por vir? Você olha para a situação assim e você diz, poxa, isso agora vai complicar mais. O que eu faço, pastor? Nessas horas, precisamos fazer o que a tripulação daquele barco fez naquele momento mais crítico. Nos diz o versículo 29, e receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da polpa ou da parte de trás do navio, o quê? 4 âncoras. Em momentos de euroaquilão, em momentos de instabilidade, em momentos de vendavais, de céu fechado, em tempos de ondas imensas, é preciso lançar também 4 âncoras. 4 âncoras confiáveis para a sua alma batida pela tempestade. É um título um pouquinho grande, mas é o título da mensagem de hoje. 4 âncoras confiáveis para a sua alma batida pela tempestade. Primeira âncora é a âncora da estabilidade. Âncora da estabilidade. Onde o pastor encontra essa âncora no texto? Versículo 20 ao 26. Diz o texto: e não aparecendo havia já alguns dias nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Naqueles dias, meus irmãos, um navio, ele se conduzia pelo céu, pelas estrelas, pela lua, pelo sol, 14 dias, sem ver uma estrela, sem ver o sol, sem ver a lua, sem ver nada. Como que você consegue se conduzir em meio a águas turbulentas? Você não tem a menor noção de onde você está. Você não tem a menor noção do que está acontecendo.
O texto diz que eles chegaram ao ponto de perder toda a esperança de salvamento. Então o versículo 21 diz: havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: senhores, na verdade era preciso terem-me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho com ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende, pois bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo por que me foi dito. Porém é necessário que vamos dar a uma ilha. É fácil se perder no meio de uma tempestade. É fácil se perder no meio de uma turbulência. É fácil se perder em meio a uma crise. É fácil em meio a um euroaquilão você não ter noção de direção, você não saber para onde ir, você não saber o que fazer, você não saber como se direcionar. É fácil perder-se em meio a uma tempestade. Você não consegue ver o caminho, você não consegue ver o sol, as estrelas, no meio das circunstâncias que enfrenta. Aqueles homens perderam a esperança, e quando as pessoas perdendo a esperança, em meio às crises e dificuldades da vida, em meio às suas necessidades, em meio às suas lutas. Mas nessas horas, meus irmãos, nós precisamos lançar a âncora da estabilidade. Que âncora é essa, pastor? Eu vou explicar para você. Quando faltou a esperança, quando a capacidade humana se revelou pífia, se revelou insignificante, inútil, naquele momento, naquela situação, quando a força do braço do homem se revelou incapaz de resolver o problema, de trazer uma solução, Deus começou a agir. Muitas vezes, meus irmãos, nós tentamos resolver os nossos problemas sozinhos. Nós lutamos de um lado, nós lutamos de outro, e Deus fica olhando e dizendo: então continua, vai tentando sozinho, até que chega uma hora, quando nós olhamos, não temos mais o que fazer, aí nós clamamos aos céus e dizemos: Senhor, tem misericórdia. Aí Deus estende a sua mão, manifesta o seu poder, manifesta a sua glória e muda as circunstâncias. Quando a capacidade humana acaba, quando acaba a capacidade do homem, Deus começa a revelar o seu braço forte. Deus revelou a sua palavra ao seu profeta naquele barco. Paulo lançou a âncora da estabilidade, ou seja, ele agarrou-se à palavra de Deus. Ele disse para aquelas pessoas: olha, eu vou dizer, Paulo ele não deixava passar. Se lembra? Lá atrás eu avisei para vocês. Eu disse que nós não deveríamos sair do lugar onde nós estávamos. Não era o local mais adequado, não era o melhor lugar para se passar o inverno, mas era melhor ficar num porto desconfortável do que aqui agora no meio dessa tempestade. Tudo bem, vocês não me ouviram, estamos aqui. Mas olha, eu sirvo a um Deus de graça e de misericórdia. E Ele enviou um anjo para falar comigo nessa noite. E esse anjo disse que a promessa que Deus fez para mim, ela vai se cumprir, porque eu vou chegar a Roma. E eu entendo o texto dessa forma: pelo fato de ter um homem de Deus dentro desse barco, definido na sua vida, Deus, na sua infinita graça e misericórdia, resolveu livrar todo mundo. Ou seja,
vai morrer. O barco, vocês podem esquecer que vai se perder, a mercadoria, o trigo valioso que está aqui, a carga vai se perder, não tem jeito, vai afundar o barco, mas ninguém vai morrer, porque Deus falou comigo. Âncora da estabilidade, meus irmãos. Creia na palavra de Deus. Há momentos em nossas vidas que nós precisamos nos agarrar à palavra escrita, palavra pregada. A Bíblia diz que a fé vem pelo quê? Ouvir o quê, meus irmãos? A palavra. Deixe a palavra de Deus penetrar no seu coração nessa noite. Deixe a palavra de Deus despertar a sua fé nessa noite. Abra o seu coração, meu irmão. Pastor, tudo vai se perder. Lance a âncora da estabilidade nesta noite, pois ela vai trazer para você segurança, equilíbrio. Quando nós confiamos em Deus, quando nós confiamos na sua palavra, Ele traz equilíbrio, Ele traz estabilidade para nós. Chegamos diante dele com o coração ansioso, desesperado, angustiado, lançamos para Ele a nossa ansiedade, depositamos aos pés dele e dizemos: Senhor, está aqui a minha luta, está aqui a minha dificuldade, está aqui o eu ou aquilo que eu estou enfrentando. Eu estou depositando nas mãos do Senhor, porque humanamente eu não posso fazer nada. Eu estou aqui crendo e confiando que o Senhor é poderoso para manifestar o seu poder e a sua glória. Eu estou aqui confiando que o Senhor é poderoso para operar um grande livramento em meio a essa circunstância, em meio a essa situação. Amém, meu irmão? Lance a âncora da estabilidade nessa noite. Confie na palavra, meu irmão. Você acha que Deus te trouxe aqui à toa? Você acha que você está aqui nessa noite? É coincidência? É obra do acaso? Foi o Espírito Santo que te trouxe aqui nessa noite? Foi Deus que te colocou nesse lugar nessa noite para falar para você o seguinte: olha, confia em mim, confia na minha palavra, confia no que está sendo ministrado, não pelo pastor Tadeu, só vaso, meu irmão, mas por aquilo que o Espírito Santo fala com você através da palavra. Lance a âncora da estabilidade. A segunda âncora nós encontramos aí no versículo 27 ao 32. Eu não vou repetir, mas o texto diz: chegou um ponto que os marinheiros começaram a perceber que a profundidade daquelas águas estava diminuindo. Eles ficaram com medo. E aí eles decidiram pegar o bote salva-vidas, vamos assim dizer, entrar nele e fugir. Paulo percebeu, Paulo teve discernimento, e ele chamou os soldados e falou o seguinte: olha, se essa turma sair do navio, nós vamos todos morrer. Eles têm que ficar no barco conosco, porque quem entende de navegação são eles. Eu sou apóstolo, vocês são soldados, eles são marinheiros, eles têm experiência, eles sabem se conduzir. Esses homens não podem sair do navio, porque se eles saírem do navio, isso vai ser sinônimo de morte para nós. E o que os soldados fizeram? Antes eles não deram ouvido para Paulo, né? Agora Paulo, percebam que de prisioneiro, alguém que não tinha crédito em suas palavras, ele passa. Como que Deus faz as coisas, né? Deus começa a honrar Paulo, e aquele que não era ouvido, aquele que zombaram dele, pelo fato dele dizer que não era seguro navegar, agora ele dizia: epa, esse cara falou um negócio lá atrás e foi certo o que ele disse, então agora vamos dar ouvido para o que ele está falando. E o que eles fizeram? Eles foram lá, meus irmãos, e cortaram as cordas do bote salva-vida. O bote salva-vida foi embora e ninguém saiu do navio. Tá louco, pastor? No meio de um tufão, você corta uma possível esperança de salvação? Você corta os botes salva-vida? Como assim? Há momentos, meus irmãos, que as saídas humanas não podem mais fazer nada.
Há momentos em que nós temos que cortar o bote salva-vidas. Sabe aquela coisa do plano B, do plano C, do plano D? Sabe aquela coisa de a gente viver buscando alternativas? Chega um ponto, meu irmão, que nós temos que parar com isso e confiar em Deus. Corta o bote salva-vida nessa noite. Põe a tua confiança em Deus. Põe a tua esperança em Deus. Mas a âncora aqui, no caso, é a âncora da unidade. Só abri um parêntese aqui, fechei agora. A tentação, meus irmãos, nesses momentos de crise, é muitas vezes a tentação de fugir. A tentação de abandonar o navio naquela situação era grande, mas Paulo sabia que permanecer todo mundo junto era a receita para a sobrevivência. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem problema que a gente não vence sozinho. Tem situação, minha irmã, que você não vai vencer sozinha. Você não vai vencer esse problema sozinho. Você não vai vencer esse problema sozinha. Ah, pastor, eu creio em Deus, eu tenho orado, eu tenho buscado a Deus. Glória a Deus, meu irmão, aleluia. Continue fazendo isso. Mas tem situações, tem circunstâncias, meus irmãos, que nós precisamos buscar ajuda. Não se afaste. Não se distancie. Corta o cabo do bote salva-vida. Sabota essa ideia maluca de dizer, não, eu vou me afastar, eu vou ficar sozinho. Eu vou fugir das pessoas. Isso não resolve o problema. Isso só piora o problema. Se lembra da história do profeta Elias quando viveu o seu momento de depressão? Vai para o deserto, deixa o seu servo para trás e vai lá para o monte do Senhor. E ele começa lá a falar com Deus. E Deus disse, Elias, desce daí, vai. Unge 2 reis lá, vai e pega Eliseu. E você vai ungindo como seu sucessor. Deus não deixou o profeta sozinho. E você vai ver que Eliseu, ele ficou ao lado do profeta Elias até o momento em que aquele homem foi arrebatado aos céus. Ele não saiu do lado de Elias em momento algum. Por quê? O que eu aprendo com isso? Que solidão, meu irmão, não é uma coisa boa. Que ficar sozinho em meio aos eurodilões da vida, em meio às crises, em meio às dificuldades, não é algo benéfico. Não se afaste da sua família, não se afaste da igreja, não se afaste da presença da igreja, não se afaste da comunhão. Fomos designados por Deus para caminharmos juntos. O homem, é fato isso, meus irmãos, é um ser sociável. Ele tem a necessidade de convívio, ele tem a necessidade de se relacionar com outras pessoas. Quando nos trancamos, quando nos fechamos em nossos problemas, quando vivemos remoendo os nossos sentimentos, as nossas emoções, regurgitando, as amarguras da nossa alma, quando nós não compartilhamos, quando nós não abrimos isso, quando nós não buscamos ajuda, quando nós não buscamos socorro, o risco de um naufrágio, o risco de uma morte é muito grande. Morte espiritual, morte emocional e morte física também. Ficamos assustados com esses últimos eventos que nós vimos aí desses dias, Daqueles 2 jovens que entraram lá naquela escola e fizeram aquele estardalhaço, mataram pessoas. O que está faltando, pastor? O que está acontecendo com essa geração? É uma geração solitária. É uma geração ligada a redes sociais. É uma relação que não sabe mais o que é sentar com uma pessoa, com um amigo, com 2.
que não sabe o que é mais sentar com um pai, com uma mãe, com um avô, com uma avó, para conversar, para trocar ideia, para aprender, que não sabe o que é ter um relacionamento saudável. As pessoas estão se isolando, se trancando em suas casas, vivendo o mundo da Netflix, o mundo, não é, da TV a cabo, vivendo o mundo da internet e não se relacionando com outras pessoas. A solidão, ela pode ser uma companhia. Estranho, né? Solidão, companhia, mas é. Ela pode ser uma companhia traiçoeira, perigosa. Tem um ditado popular que é muito certo, que diz que mente vazia é o quê? É a oficina do diabo. Cuidado. Cuidado com o que anda pelos seus pensamentos. Cuidado com esse seu isolamento. Cuidado com esse seu distanciamento das pessoas. Isso pode trazer consequências ruins para a sua vida. A terceira âncora que Paulo lançou, ou que foi lançada, que podemos aqui dizer, é a âncora da renovação. No versículo 33, Paulo diz: enquanto permanecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que esperando estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isso, tomou o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. A âncora da renovação. Há pessoas que, quando vivem momentos de crise intensa em sua vida, passam por períodos turbulentos, têm a tendência de parar de se alimentar, de parar de comer. A boca fecha. Isso aqui parece que para aqui, meu irmão, não vai. Aqueles homens lutaram contra aquela tempestade durante 2 semanas. E o texto nos diz que durante essas 2 semanas eles não se alimentaram. Talvez em meio à confusão, toda aquela turbulência. Como que você consegue pensar em comida no meio de tanta, não é? Em meio a momentos de pânico, deixamos de nos alimentar, deixamos muitas vezes de dormir. Não é possível enfrentar os euromacilões da vida sem alimentar a nossa alma, sem alimentar o nosso espírito. Vamos definhar, vamos morrer. Alimentamos a nossa alma e o nosso espírito com o pão da oração. Saciamos a nossa sede com a água do Espírito Santo. Precisamos, em meio aos tufões da vida, lançar a âncora da renovação espiritual. Precisamos clamar aos céus. Precisamos buscar a Deus. Pastor, mas eu estou tão desesperado que eu não sei nem como orar. A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Há momentos, meus irmãos, em que a única coisa que nós sabemos dizer é: Jesus, filho de Davi, tem compaixão, tem misericórdia de mim. Jesus, eu não sei nem o que falar, eu não sei nem o que orar, eu não sei nem o que dizer nessa hora, mas olha para a minha aflição, olha para o meu sofrimento, olha para a minha dor, me acorde, Senhor, me acolhe. Me socorre, me ampara, seja escudo e proteção, seja a minha torre forte, seja a minha fortaleza, seja o meu escudo, Senhor, nessa hora. Vem, Senhor, me dar livramento, vem, Senhor, me socorrer, vem, Senhor, me amparar, vem me ajudar. Deus não espera
de você nessa noite uma oração pentecostal, poderosa, aleluia. Já viu o pentecostal orando, né? Pentecostal orando não menos. Pentecostal gosta de fazer umas orações assim. Eu não tenho lá em cima aqui não, eu não tenho. Nota para mim assim. Nada contra, meu irmão, tá? Cada um ora do seu jeito. Mas a questão é que tem muita gente que acha que a oração que Deus ora é só aquela oração pentecostal poderosa. Ó Deus do mistério, aleluia! Senhor do não sei o que, das maravilhas. Ó Deus, grande és tu e papapá. Pastor, eu não sei orar assim. Eu não sei fazer uma oração desse jeito. Mas você sabe, com toda sinceridade, dizer: Jesus, tem misericórdia da minha vida. O que Deus espera de nós, meus irmãos, é sinceridade na nossa oração, é verdade na nossa oração, é uma oração sincera, uma oração verdadeira, é uma oração que vem do nosso íntimo, do nosso coração, que seja um clamor, que seja um gemido nessa noite, mas que você clame aos céus. Ah, pastor, eu não sei orar bonito. Deus quer a sua sinceridade nessa noite. Deus quer que você seja verdadeiro diante dele. Clame, meu irmão. Lance a âncora da renovação nessa noite, da renovação espiritual. Talvez o que esteja faltando para você é uma renovação. Volta a colocar aqui, não é gostando, somos pentecostais. E pentecostal é um povo bem barulhento, não é? Pentecostal é um povo assim bem doido. Não dá pra gente, né? E nós temos uma noção de avivamento muito focada no movimento. Do que eu estou falando? Estou falando daqueles cultos, daqueles momentos em que, não é, há aquele mover, há aquela manifestação de Deus, e as pessoas são cheias, as pessoas choram, as pessoas, não é, se expressam de uma forma mais extravagante e gritam. Isso é movimento, meus irmãos. O movimento, ele pode até fazer parte do avivamento, mas ele não é tudo. Ele é uma parcela. Tem muito crente biscoito de polvilho, me desculpe a colocação, me desculpe a comparação. Não é? Já comeu biscoito de polvilho? Não é? Você põe aquilo na boca, creco, faz barulho, mas daqui a 2 minutos você está com fome de novo, porque aquilo não alimenta. Tem muita gente assim que só faz barulho, mas na hora que o cravo aperta, na hora que o não se levanta, na hora que a dificuldade se levanta, aquela pessoa não consegue sair do lugar, aquela pessoa não consegue ter uma atitude, uma reação, porque vive de movimento, mas não é cheia. Porque ser cheio do Espírito Santo, meu irmão, significa ter capacidade para enfrentar esses momentos. Ser cheio do Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, significa ter força, ter graça de Deus para enfrentar os problemas. Significa que o herói não se levanta, mas você permanece firme. Por quê? Porque você é uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, porque você é alguém avivado verdadeiramente. O Espírito Santo, ele nos capacita, ele nos fortalece. Ah, tem um movimento? Amém, glória a Deus. Mas eu não posso viver de movimento, meu irmão. Eu preciso viver uma vida embasada, eu preciso viver uma vida sólida na palavra e na unção de Deus na minha vida. Ah, pastor, eu quero ser cheio de unção. Cheio de unção para quê? Só para falar em línguas estranhas? Só para isso? Unção, meu irmão, vai muito além disso. Unção é o inimigo se levantar e você ter autoridade para olhar para ele, nos olhos dele e dizer: você vem contra mim com lança, com raiva, com ira, mas eu vou contra você em nome do meu Senhor.
Ah, você vem com pau com pedra, pois é com pau com pedra que você vai cair na autoridade do nome de Jesus. Isso é unção, meu irmão. É quando o problema vem, você está revestido, você está cheio, você enfrenta. É preciso lançar a âncora da renovação. E por último, precisamos lançar a âncora da realidade. Versículo 41. Dando, porém, um lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali no navio, a frente do navio encravou-se e ficou imóvel, mas a parte de trás do barco se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles nadando fugisse. Mas o centurião, olha só como é que Deus foi. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem uns em tábuas e outros em destroços do navio, e foi que todos se salvaram em terra. Estou falando aqui da âncora da realidade. Lembrei aqui recentemente, no domingo pela manhã, de uma situação vivida pelo bispo Roberto Macalister. O bispo Roberto Macalister foi o fundador da Igreja de Nova Vida, ao lado do bispo Tito. O bispo Tito hoje permanece aí firme e forte como um dos nossos bispos. E que os dois estavam já há algum tempo orando por uma situação, uma decisão que eles precisavam tomar. E aí um dia eles sentaram, conversaram, traçaram algumas metas, alguns planos. Então o bispo Tito olhou para o bispo Roberto e disse: agora nós vamos orar, né? Ele disse: não, agora nós vamos agir. Agora é hora de fazer o quê? Agir. A âncora da realidade diz para você o seguinte: pule imediatamente, envolva-se, não seja passivo, participe da ação. A passividade e o conformismo são inimigos da fé, meus irmãos. Repito, a passividade e o conformismo são inimigos da fé. Estou falando de ir à luta, meu irmão. Estou falando de pedir perdão, de perdoar. Estou falando de buscar conselho, de buscar ajuda, de fazer novos exames se preciso for, de operar, de passar pela cirurgia se necessário for, de bater novamente a porta, de fazer novos currículos. Confie em Deus e vai à luta, meu irmão. A fé sem obras é morta. Ah, pastor, estou orando, tá bom, está orando, mas e aí? Estou orando, pastor, por essa situação, estou orando para Deus abrir a porta de emprego, mas e aí? Só volta dizendo assim: não, pastor, eu estou esperando o anjo do Senhor bater na minha porta e dizer para mim que determinada empresa já está com uma vaga aberta lá me esperando. Sabe quando você vai trabalhar? Nunca na vida. Não, pastor, a geladeira está vazia, mas eu tenho lá um imãzinho escrito: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus vai fazer aparecer comida aqui dentro da geladeira. Vai não, meu irmão. Ele pode até enviar pessoas para te ajudar, ele pode até levantar pessoas para te socorrer, mas ele tem que ver da tua parte uma disposição, uma vontade de lutar, uma vontade de vencer, de sair da circunstância, de sair da situação. Te dizer uma coisa, meu irmão: cesta básica na igreja não é para sustentar uma família. Cesta básica na igreja é para ajudar, é para auxiliar uma família, 2, 3, durante um período, enquanto for necessário. Mas tem que ter reação, gente.
pastor, mas confie em Deus e vai à luta. Confie em Deus e vai fazer o que você tem que fazer. Você pode dizer isso para o irmão que está ao teu lado? Confie em Deus, mas vai à luta. Você confia ou não confia em Deus? Hein? Confia ou não confia? Amém? Então, se você confia, meu irmão, põe o pé na água. Creia que Deus é poderoso para abrir a porta. Creia que Deus é poderoso para mudar as circunstâncias. Se eu creio, eu acho por meio da minha fé, eu tenho atitudes que se condizem com aquilo que eu prego, com aquilo que eu digo, que eu acredito, que eu creio. Deus vai dar para você a vitória. Deus vai abençoar você. Olha comigo, presta atenção. 276 pessoas entraram naquele barco, correto? Deus prometeu salvação para quantas daquelas pessoas? 276. Quantas se salvaram? 276. Deus é fiel. Deus é fiel. Ele segura você pela mão neste momento. Ele levanta você neste momento. Ele te fortalece, Ele te ajuda. Meu irmão, esse Euroaquilão vai passar em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, meus irmãos. Quem sabe, em meio a essa luta, essa